Paz e graça, seja muito bem-vindo ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui. Hoje, para mais um bate-papo teológico, estaremos hoje batendo um papo com o pastor Igor, da Igreja Batista Reformada em Vila Velha. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui junto com o pastor Igor, para que esse bate-papo, essa interação seja a cada dia mais fortalecida entre a nossa página, canal Olhar Teológico e a Igreja Batista Reformada em Vila Velha. Hoje nós iremos tratar do assunto ou do tema teologia bíblica. Eu estarei aqui neste momento chamando o pastor Igor para que nós possamos começar o nosso bate-papo teológico. Boa noite, pastor Igor. Prazer, Noite, meu meu querido, irmão. ter mais uma vez você aqui. Tá me ouvindo bem, pastor? Maravilha. Tô te ouvindo bem. Opa, melhorou? Diminuiu o Maravilha. som? Não, tá Ah, legal. ótimo. Agora para mim tá chegando bem também. Pastor, mais uma vez aqui na página Olhar Teológico para que nós tratarmos de algum assunto relevante ligado à teologia e a teologia boa, né? Não aquela teologia Sim, espúria que nós temos encontrado por aí, nem de viés liberal, nem muito menos de viés libertino, como temos visto em vários lugares, em vários seminários, infelizmente. Pastor Igor, já falei na introdução, o assunto que nós iremos abordar hoje é teologia bíblica, mas não só teologia bíblica, a gente vai trabalhar dentro de um viés mais específico para tirarmos algumas dúvidas daqueles que estão nos acompanhando no Facebook, na página e futuramente irão ver esse vídeo no canal Olhar Teológico e também no canal da Igreja Batista Reformada, que é a igreja a qual o senhor pastoreia em Vila Velha. Eu já agradeço a participação da Eliana Coelho de Freitas, e do pastor que já deu um feedback aqui conosco. Os demais irmãos que forem chegando, na medida do possível, a gente vai perguntando e vai estar citando os nomes desses irmãos. Pastor, o senhor está me vendo bem aí? Os irmãos que estão aí, Reformado Puritano, também que chegou, tá bem a imagem, tá boa, tá legal para vocês aí? Só dar um feedback para a gente tentar melhorar aqui a imagem. Pastor, mas antes de nós começarmos, como é de costume, eu gostaria de pedir o senhor, por gentileza, que o senhor estivesse orando ao nosso Deus, para que o Espírito do nosso Deus venha estar nos iluminando, venha estar direcionando tudo aquilo que for tratado e falado aqui neste momento. Não será um momento tão extenso como as outras lives, serão divididos aqui em poucas perguntas, porque no final o pastor Igor vai estar fazendo uma apresentação de algo muito importante e interessante, não só para mim, como estudante e aquele que gosta da boa teologia, mas para você também, nossos espectadores aí, tanto da página, canal e do grupo Olhar Teológico. Pastor, se eu puder orar para nós, por favor? vamos orar. Senhor, graças Amém. te damos por tua bondade, graças te damos por tua salvação. Que nessa noite o teu Espírito nos ajude, que teu Espírito nos console, que teu Espírito nos ensine. Amém. Que os assuntos aqui tratados sejam exclusivamente para a glória do teu nome. Que possamos, Amém. nesta segunda-feira, recebermos um pouco mais da tua presença, um pouco mais do teu Amém. poder em nossas vidas. Graças te damos, Senhor. Porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo por nós, para na cruz morrer, entregando-se por nossos pecados e nos Amém. concedendo a sua vida santa. E o teu Espírito nos foi dado para que sejamos santificados até o último dia. Nós assim oramos por Cristo, nosso Rei e Salvador, e no poder do teu Espírito. Amém. Amém. Pastor, já tratamos aqui de alguns assuntos bem interessantes com relação ao tema teológico. Hoje, especificamente, nós iremos falar de teologia bíblica, mas não de
de tudo aquilo que é teologia bíblica, ou de todos os ramos da teologia bíblica. Nós iremos focar especificamente em algo que está mais voltado para a teologia reformada como um todo. Mas antes de nós entrarmos nessa questão de teologia bíblica reformada ou aliancista, eu queria saber do senhor o que é teologia bíblica. Isso eu acho que não é só curiosidade minha. A gente conhece teologia. Muitas pessoas falam teologia. Mas o que é teologia bíblica? O senhor poderia estar explicando para a gente, falando especificamente o que é teologia, dependente do tempo que o senhor irá gastar para expor esse assunto para nós aqui nessa primeira pergunta, mas o senhor pode estar aí abrindo a nossa mente e esclarecendo para a gente o que é teologia bíblica, por favor? Com certeza, meu irmão, claro. Olha só, primeiramente, teologia bíblica, ela é o estudo da revelação de Deus. Então, ela tem um objeto, e o objeto é a Escritura. Então, a teologia bíblica não vai tratar da revelação geral, a teologia bíblica não vai tratar daquilo que nós conhecemos como teologia natural. Então, ela trata exclusivamente da revelação. Seu objeto, a Escritura. Tudo aquilo que Deus falou. Então, podemos definir teologia bíblica como uma maneira de compreender a Escritura como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Partindo de Gênesis como princípio, e chegando até o Apocalipse, ou seja, com o objetivo. Então, qual é o objetivo, falei do objeto, e qual é o objetivo da teologia bíblica? É revelar a grande mensagem de Deus para o homem, através dos eventos históricos, através dos eventos narrados pela Bíblia. Então, se pudermos resumir o que é teologia bíblica, é a compreensão de todo o enredo da Escritura, da Bíblia. E qual é o grande tema desse enredo? Como Deus salvou um povo para si. Nós poderíamos dizer, então, que teologia bíblica é a grande história da redenção do povo de Deus? Sim, porque essa é a história da Bíblia. Então, quando você fala de teologia bíblica, ô Augusto, nós quando olharmos para esse campo teológico, né, esse aspecto da teologia, nós temos que olhar a Bíblia como um todo, não particionada em livros. É como se fosse um fio que fosse de Gênesis a Apocalipse. Então, você olha a Bíblia estruturada como um todo. E eu gosto sempre de dizer que essa estrutura ela tem 4 pilares. O primeiro nós chamamos de criação, que é o primeiro grande tema da Bíblia. A Bíblia ela começa dizendo, no princípio, Deus criou. Então, Deus criou o céu afirmação, e né, terra. Isso é categórico, isso é dogmático. Moisés não quer defender alguma coisa ali. Moisés ele já estaria dizendo, Deus criou e vamos agora partir desse pressuposto. Primeira coisa, a criação é o primeiro grande tema. O segundo grande tema é a queda, ou seja, o homem caiu. O homem que estava aliançado com Deus, o homem que estava pactuado com Deus, quebrou a aliança. Então, o segundo grande tema que a Bíblia, que a teologia bíblica vai nos oferecer é a queda. O terceiro, você vê que um tema está ligado no outro. O terceiro é como Deus salvou. Como que Deus providenciou a salvação. Deus poderia não salvar? Poderia não salvar. E continuar sendo justo. Deus não era obrigado a usar de misericórdia com aqueles homens ou com aquele homem que pecou com todos nós. No entanto, ele age de misericórdia devido à sua vontade. É assim que Paulo vai nos afirmar em Efésios, capítulo 1, verso 4. É segundo a boa vontade, o beneplácito da sua vontade, que ele nos predestinou em Cristo. Então, o terceiro tema é a redenção. Como que Deus nos salvou? Como que Deus operou a salvação no mundo?
para esse povo. E o último tema é a consumação. Ou seja, a consumação ela tem duas características. Ela fala, em primeiro lugar, de como essa era, esse mundo corrompido, esse tempo, essa criação que Deus fez, que se tornou maldita por causa do pecado, como que ela termina e como que novo céu e nova terra agora será começado, foi criado e agora será inaugurado de forma visível. Então, a consumação ela é um término e também um início, onde o mal não mais existirá. Então, 4 grandes temas da teologia bíblica: criação, queda, redenção e consumação. O irmão reformado puritano, ele faz uma colocação, antes de uma pergunta aqui. O conceito de teologia bíblica está muito claro. Reformado puritano, não sei o nome aqui, eu estou chamando pelo nome, acho que da página ou canal. Para muitos, sim, irmão, está claro o conceito de teologia bíblica, mas para muitos ainda não. E, posteriormente, ele vai fazer uma pergunta que pode até estar ligada com essa nossa primeira pergunta. Teologia bíblica está voltada apenas das Escrituras ou está em volta apenas das Escrituras, pastor? O próprio nome, né? Teologia bíblica. Então, no nome já está tratando de qual é o objeto. O objeto é a Escritura. É a revelação. É o que Deus revelou a nós. Então, a teologia bíblica, ela não pode partir de outro lugar senão da revelação especial da Escritura. Então, meu irmão, reforma puritana, sim, a resposta é sim. Teologia bíblica está voltada apenas à Escritura. Ela não é a única teologia, claro. Ela vai comunicar-se com outras coisas. Mas o seu fundamento, o seu objeto é a Bíblia. O objeto primário da teologia bíblica, para ficar claro para os irmãos que talvez ainda nem ouviram falar de teologia bíblica, por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso canal no YouTube, como a nossa página no Facebook e o nosso grupo, é um grupo para leigos e iniciantes que não têm um conhecimento teológico técnico e específico. Muitos são membros de igreja. Eles nunca ouviram falar nem muito menos em teologia, nem que exista teologia bíblica e outros ramos ou outras espécies de teologia, se assim pudermos colocar. Mas sem mais delonga, o pastor Igor, existem tipos de teologia bíblica? É certo falar que existe teologia bíblica que não esteja ligada dentro desses 4 pilares aí a qual o senhor colocou anteriormente para nós? Sim. Nós não temos, por exemplo, deixa eu esclarecer uma coisa aqui para os irmãos. Sim, à vontade. Sabemos o que foi a Reforma Protestante. Sim. E a Reforma Protestante, ela trouxe à tona o quê? A graça. Amém. Porque o homem medieval, ele entendia que ele deveria fazer alguma coisa para obter a salvação. Falando de modo bem simples, Augusto. Então, com Lutero, os reformadores suíços, Zwinglio, o Bullinger, e aí vai Calvino, e tantos homens que contribuíram muito para o resgate da somente a graça, ou seja, a salvação é pela fé, e a fé é um dom de Deus, dado por graça, não é por obras, mas por graça. Então, quando surgiu, trouxe à tona esse termo graça, uma dúvida surgiu também, Augusto. Quando eles olhavam para a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, lei e graça, parece-nos que há uma tensão, e verdadeiramente há uma tensão. Então, os teólogos, os reformadores, eles mostraram que há uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Nesse sentido, começa a surgir, então, a teologia bíblica, que ela vai começar a trabalhar a Bíblia como um todo. Então, esses olhares para a Bíblia, esse modo de perceber, de compreender a Escritura como um todo, nós teremos pelo menos o primeiro modo, que é o modo aliancista. Então eles vão olhar para a Bíblia como um grande pacto. Ou seja, como a pergunta a ser respondida é: como Deus se relaciona com o homem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? E a resposta que os teólogos darão será: Deus se relaciona de forma pactual. Então, se você estudar os puritanos, se você estudar ali as primeiras igrejas, tanto o presbiterianismo, os congregacionalistas, você vai ver que essas confissões de fé, que elas manifestavam as crenças daqueles irmãos do século XVII, todas elas são aliancistas, ou seja, elas têm um modo de ver a Escritura, que é um modo pactual. Então, o primeiro modo de fazer teologia bíblica foi o modo pactual ou aliancista. Mas também surgiu um segundo modo, Augusto, que nós chamamos de teologia da nova aliança. Essa teologia da nova aliança, ela vai dizer que o Antigo Testamento, ele se encerra na pessoa de Cristo. A lei se encerra completamente, ou seja, a lei ela é totalmente caducada. Ela não tem serventia quase que nenhuma. A lei termina. Aquilo que Paulo fala em Romanos 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo. Eles vão observar que aquele fim, o objetivo, mas também o final. A lei se encerra. E então, nós teremos em Cristo uma nova lei. É aquilo que Tiago fala, lei de Cristo. Então, eles vão entender que a lei agora é a lei de Cristo, é a nova aliança. Então, o Antigo Testamento ficará para trás. O Antigo Testamento não comunica com a nova aliança em espécie, em modo, em nada. Teologia da nova aliança. Ela é também um modo de perceber, de se fazer teologia bíblica. E o terceiro modo, Augusto, me perdoe um pouquinho me estender, mas isso é muito importante. Sem problema, pastor. Esse terceiro modo de fazer teologia é o mais conhecido aqui no Brasil. É o que nós mais somos influenciados aqui no Brasil, e mesmo não sabendo o nome, mesmo não entendendo como que se dá, mas ele nos influencia, que é o modo dispensacional. Ou seja, como que Deus se relaciona com o homem? Através de dispensações. É claro que aí, esse modo dispensacional, nós teremos algumas ramificações. Teremos um modo clássico, dispensacionalismo clássico, ali colocado em 7 dispensações. Alguns vão falar de 12 e até mais. Outros vão falar de menos, como 3 dispensações, mas, resumidamente, um modo dispensacional. Esse nome dispensacional, ele tem um significado etimológico importante. É circunstância, ou seja, em cada tempo, Deus tratou de um modo diferente. Deus tratou com Adão de um modo. Deus tratou depois, na era da consciência, de outro modo. Depois, na era mosaica, na época da lei, de outro modo. Então, eles vão perceber toda a linha, toda a estrutura bíblica como diversos modos que o Senhor, através dessas circunstâncias, Deus se relaciona com o homem. Por isso que o nome é dispensações ou administrações. Existe também, então esse modo dispensacional é um modo de fazer teologia bíblica. Então nós temos 3 grandes modos. Nós temos o aliancista, nós temos a teologia da nova aliança e o modo dispensacional. E o modo dispensacional, eu sei que alguns irmãos falam, mas tem o revisado, tem o dispensacionalismo progressivo, tem até o aliancismo progressivo aí, mas eu não quero tratar desses pormenores. Eu quero, pelo menos, hoje, falar desses 3 grandes
dessas três grandes teologias bíblicas que nós temos hoje, que nos influenciam e está disponível a todos aí. Amém, pastor, muito bem colocado, muito bem apresentado esses tipos de teologia bíblica. Para muitos que não conhecem essas terminologias, o aliancismo, a terminologia do dispensacionalismo e a teologia do Nova Aliança, fica difícil de entender. Por isso que muitas das vezes, fogem da teologia devido não tão à complexidade do assunto, que apesar de ser complexo para muitos, mas a terminologia faz com que pareça um bicho de 7 cabeças que é difícil de compreensão. Só que uma coisa tem que ficar clara para nós, cristãos, século XXI. Meu querido irmão, para você se tornar um professor, você tem que estudar e fazer uma faculdade, no mínimo ali de pedagogia ou de história, matemática, uma licenciatura plena, para conseguir se tornar um bom professor. Da mesma forma, para você se tornar não um bom cristão, que isso não vai influenciar tanto, você ser teólogo ou não, mas para você conseguir pelo menos dar uma boa aula de escola dominical e de explicar um assunto bíblico de forma sólida, você tem que, no mínimo, fazer um seminário digno de honra, um seminário sério, um seminário que não fuja dos princípios ortodoxos da palavra de Deus e trate a teologia de uma forma séria. Claro que nós temos aí muitos que têm trabalhado dentro daquele contexto que eu já falei anteriormente, questão da teologia liberal e etc., mas isso não vem ao nosso caso. Mas, pastor, já adiantando aqui, o que é aliancismo? O senhor poderia estar explicando para nós aqui, para mim e para todos aqueles que estão nos acompanhando? Então, eu já disse que aliancismo é um modo de teologia bíblica, ou seja, então é um modo Sim. Como nós vamos perceber a Bíblia como um todo. Então, a primeira pergunta que nós faríamos, como Deus se relaciona com a criação? Então, o aliancismo vai responder, Deus se relaciona com a criação, Deus se relaciona com o homem através de pactos, através de uma aliança, ou de alianças. O irmão Augusto, o senhor poderia, por gentileza, abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 12, por favor? Efésios 2:12. Aguarde um momento, por favor, pastor. Efésios 2:12. Naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é Paulo falando. Paulo falou, eles estavam, ou seja, o período dos gentios, né? Quando vocês eram gentios, vocês eram estranhos a quê? A aliança. A comunidade de Israel e a aliança em si. Aqui não, estranhos à aliança. Estranhos à aliança. As alianças, ele diz aqui no plural. Olha que interessante. Tá no plural. Isso aí. Observe que não é uma aliança, mas são as alianças. Ou seja, os homens estavam estranhos às alianças. Então, o aliancismo, ele vai dizer que Deus, ele se relaciona com o homem através de alianças. E quando nós olhamos para Adão, quando Deus fala com Adão, olha, você vai cultivar a terra e você vai guardar a terra. E ali no meio do jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Então você tem uma aliança, você tem ali um pacto, você tem ali uma lei dada e com punição bem estabelecida. Então, o aliancismo conceituando, é o estudo das diferentes alianças que Deus fez com o homem desde a criação. É a relação entre Deus e a criatura. Então, definimos dessa forma. Entendi. Pastor,
É uma pergunta aqui, a nossa quarta pergunta, ela está ligada diretamente, eu insisto, mais uma vez, nessa questão. O senhor disse que a teologia bíblica aliancista, ela está dividida em pactos. O senhor poderia estar falando para a gente quais seriam esses pactos, para a gente estar tentando entender aqui um pouquinho melhor, porque isso também é novo para muitas pessoas. Primeiro que no Brasil, a teologia bíblica reformada, a teologia reformada como um todo, a questão do monergismo também, parece ser algo novo. Parece que isso ficou adormecido, escondido dentro de uma caverna durante séculos, e hoje, sei lá, de repente de uma década para cá, 2 décadas no máximo, isso veio à tona, e agora está aqui na flor da pele para que todos possam conhecer. Muitos não conhecem, nem sabem o que é teologia bíblica reformada, ou o que é reformado, ou o que é ser reformado. Pensam que todos os teólogos são teólogos como um todo. Claro que a gente sabe que existem teólogos pentecostais, outros neopentecostais, outros liberais, outros neoliberalismo, como Bultmann e tantos outros, mas nós temos também os teólogos reformados, homens de Deus, homens sérios, assim como lá também existem homens sérios, que na sua sinceridade estão ali dentro, trabalhando e proclamando o reino dentro daquilo que conhecem. Mas o senhor poderia falar para a gente aí, pastor, o que é ou o que são esses pactos, por gentileza? Com certeza. Nós temos, primeira coisa, alguém pode dizer assim, Augusto, mas esses 3 nomes, eu vou falar de 3 pactos. Aí alguém vai dizer assim, peraí, pastor, eu nunca li esses nomes, esses termos na Bíblia. Então eu quero começar dizendo que o fato de nós não termos o nome, o termo explícito ali na Bíblia, não quer dizer que não seja bíblico. Porque a Bíblia, ela não usa termos às vezes, ela fala de conceitos de modo amplo. Eu vou dar um exemplo. Trindade. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar em lugar nenhum a palavra Trindade. Mas você vai encontrar o conceito de Trindade. Então a Bíblia, ela não apenas nos dá termos, ela também nos dá conceitos teológicos. Então, esses 3 pactos que eu vou dizer agora, que são 3, né, aqui de modo bem simples, esses 3 pactos, já lhe digo, você não encontra esses nomes, mas você encontra esses conceitos. Então, quais são os pactos ou as alianças? Nós temos 3 alianças que nós trabalhamos dentro dessa teologia bíblica pactual. A primeira aliança é a aliança que nós chamamos da aliança ou pacto de obras. Meus irmãos, aliança e pacto são sinônimos. Toda vez que eu falar aliança e pacto, é a mesma coisa. Então, é o pacto de obras. Por que esse termo pacto de obras? Em primeiro lugar, por causa da sua essência. Faça isso e viva. Não faça isso e receba a morte. Esse pacto foi feito de Deus com Adão. Você vê isso em Gênesis capítulo 2. Todo mundo conhece o texto de Gênesis capítulo 2. Se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Então foi prometido a Adão. Adão foi colocado numa aliança e Adão foi colocado ali numa prova temporária. E ele, se obedecesse, ele receberia a árvore da vida. Se ele padecesse ou se ele falhasse, como falhou, nós sabemos, ele teria a morte. Por isso, o primeiro pacto é o pacto de obras. Porque ele é um pacto que, essencialmente, faça isso e receba. Ou seja, ele é um pacto de justa retribuição. Ele poderia prover vida, como poderia prover morte. No caso de Adão, sabemos que proveu morte, pois ele falhou.
Bom, porque Adão falhou, o Senhor também revela-nos o pacto da graça. Ou seja, você percebe que a essência do pacto das obras é faça isso e viva. O pacto da graça, a sua essência é misericórdia, é graça, não é obra. Então, o pacto da graça, ele está estabelecido com um povo. Se você olhar, Augusto, vamos pensar só em Gênesis. Deus poderia não ter nem sequer ter ido até Adão após ele pecar. Mas Deus vai até Adão. Isso já é misericórdia. Deus expulsa o homem do jardim e o Senhor ainda dá crescimento a ele. O Senhor multiplica. Nasce de Caim e Abel. Nasce filhos e filhas. Ou seja, o homem não é ajuizado imediatamente. Isso é graça de Deus. E Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15 que da descendência da mulher viria o descendente e esse desfaria a obra da serpente, ou seja, esmagaria a cabeça da serpente. Isso é graça. Amém. O Senhor deu uma graça. Então nós temos o segundo pacto, que é o pacto da graça. Esse pacto, ele foi prometido no Antigo Testamento. Foi uma promessa. E ele foi estabelecido em Cristo na nova aliança. Por isso Cristo com autoridade diz: essa é a nova aliança no meu sangue. E agora nós vivemos sob o pacto da graça por causa desse descendente da mulher chamado Cristo. É aquilo que João vai dizer: ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, pacto das obras, pacto da graça, eles são essencialmente distintos. O pacto das obras, faça isso e viva. O pacto da graça, você não faz, você recebe, é graça, é dom imerecido, é favor divino. Agora, existe o terceiro pacto. Eu coloquei ele por último, porque ele é a base para todo. É o pacto da redenção. Ou seja, é um acordo, é um pacto feito na Trindade. Se você me fizer a pergunta, o homem pecou, Deus poderia punir o homem? Poderia não, deveria. Por sua natureza justa, Deus não poderia deixar de não punir o homem. Mas Deus escolhe, Deus decide, por sua vontade, salvar o homem. E da onde veio, ou qual é a origem desse acordo? Esse acordo vem da eternidade. Meu irmão Augusto, por gentileza, a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Você pode ler para a gente, por favor? 2 de Timóteo 1:9. 1:9. Aguarda só um momento, por gentileza. 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, ou da fundação dos tempos, ou em tempos eternos, vai depender muito da tradução, né? Olha que interessante. É claro que quando falamos de eternidade, já estamos usando o tempo, né? A gente não consegue nem sequer falar sobre a eternidade sem usar o tempo. Então, podemos dizer, a salvação foi dada no tempo? A resposta não. A salvação do homem, não. Observe aí o texto. Quando que foi usada a salvação? Ela antecede em tempos eternos. Isso, antes então, dos tempos eternos. Então quem existia? Quem era antes dos tempos eternos? Somente Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Só eles, não é isso? Então essa salvação nos foi dada. Então o entendimento do aliancismo, da teologia pactual, ela vai dizer que a salvação, o pacto da graça, ele está fundamentado num pacto anterior, num pacto de redenção feito apenas entre a Trindade. É por isso que Cristo diz: o Pai me enviou. E o Pai e o Filho enviam o Espírito. Isso não foi uma adequação ali. Isso estava estabelecido antes dos tempos eternos. Então, nós temos 3 grandes pactos.
Pacto das obras, com Adão, faça isso e viva. Sabemos que ele não fez e morreu. Pacto da graça. Senhor, salva graciosamente, infunde fé naqueles que ele de antemão conheceu. E pacto da redenção, um pacto dentro da Trindade, um acordo eterno. 3 grandes pactos: pacto das obras, pacto da graça e pacto da redenção. São esses os 3 grandes pactos que nós vamos ver dentro de toda a Bíblia, dentro de toda a Escritura. Amém. Pastor, o senhor já respondeu para nós aqui a questão de como se divide essa questão da teologia aliancista, que seria aí os pactos e etc. Agora, uma última pergunta, para finalizarmos esse bate-papo teológico. Pastor Igor, como a teologia aliancista ou a teologia bíblica aliancista dialoga com os outros ramos da teologia? E quando eu digo outros ramos da teologia, eu digo teologia sistemática, teologia histórica e teologia filosófica, teologia prática, pastoral e etc. Como a teologia bíblica aliancista, ela dialoga com esses ramos da teologia ou do saber teológico? Você poderia dar uma explanada aqui para a gente? Claro. Em todas as minhas respostas aqui, eu tive que lançar mão de história, eu tive que lançar mão de doutrina, eu tive que lançar mão de conceitos. Então, a resposta, o diálogo é total. Há um diálogo, ou seja, é necessário para a teologia bíblica ela fazer esses diálogos com as teologias sistemáticas, as teologias exegéticas, a teologia histórica. Por exemplo, na teologia sistemática, nós vamos ter o conceito de doutrina, nós vamos ter, por exemplo, o conceito de salvação. Salvação é um conceito sistematizado pela teologia sistemática, ou seja, a teologia bíblica aliancista, ela vai fazer uso de tudo. Justificação, termos como justificação, santificação, todos esses termos serão usados na construção da teologia bíblica. Eu falei aqui no início da necessidade de estabelecer uma teologia bíblica a partir de uma necessidade histórica. Ou seja, quando os reformadores trouxeram à tona, ou seja, uma doutrina, teologia sistemática, trouxeram à tona, houve-se uma necessidade de responder um questionamento. Como se dá lei e graça? Então você percebe que a comunicação com a teologia histórica, com a teologia sistemática, com a teologia filosófica, eu falei aqui de aliança, eu falei aqui de pacto, e eu falei principalmente de substância. O que é uma substância? O que é uma essência? Ou seja, eu disse que o pacto das obras, ele é diferente do pacto da graça em essência, em substância, teologia filosófica. O pacto das obras, ele é condicional. Faça isso e viva. O pacto da graça não é condicional, ele é incondicional. Nós vemos isso através de Efésios 2:8, não é isso? Mas pela graça vocês foram salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Ou seja, estamos tratando de teologia exegética, estamos tratando de teologia sistemática, estamos tratando de teologia filosófica. Então, essa comunicação é como se fosse uma simbiose mesmo, ela é multidisciplinar. A teologia, ela tem vários modos de você utilizar e perceber. São como instrumentos. Eu gosto de comparar essas teologias a uma banda. Você ouve uma música, você pode ouvir uma música ao som de apenas um violão, mas você ouve uma música ao som de um violão, um contrabaixo, uma bateria, um teclado, um saxofone, você tem o quê? Uma banda fazendo uma música. Uma harmonia. E uma harmonia, né? Todos fazendo a mesma harmonias. A mesma harmonia dentro do mesmo compasso. Então, isso vai produzir o quê? A beleza da música. Assim é a teologia bíblica. Nós teremos todos esses instrumentos ao nosso dispor e devemos usá-los para fazer uma boa e saudável teologia bíblica. Meu irmão, só para finalizar,
Aos nossos irmãos que às vezes não conhecem os termos, isso daí eu não conheço. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós podemos até não conhecer os termos, mas certamente essas doutrinas, esse modo de perceber a Bíblia, influencia a nossa leitura diária. Não existe doutrina nenhuma que fique na atmosfera, ou fique nos campos, ou na erudição. Todas essas doutrinas, elas adentram as nossas igrejas, elas adentram o nosso modo de ler a Bíblia. E se nós não tivermos uma boa teologia, certamente estaremos fazendo uma má teologia. Porque teologia nós fazemos o tempo todo. Toda reflexão sobre Deus é fazer teologia, querendo ou não. Você vai fazer de uma forma boa ou de uma forma ruim ou errada. Só com a questão de adendo, a colocação do pastor quando falou em banda foi muito precisa, quando nós pensamos nos ramos da teologia. Quando você vai ver uma apresentação da sinfônica ou da filarmônica, quando o instrumento ele entra, o outro muitas das vezes se cala. E quando eles todos se juntam, eles fazem com que o público pulse. Isso também a teologia faz conosco. Quando nós unimos esses ramos da teologia e tratamos eles com seriedade, tratamos ele com fidelidade e fazemos uma boa teologia, automaticamente o nosso coração se aquece e mais próximo de Deus nós nos achegamos. A teologia, irmãos, ela não foi permitida por Deus, se eu posso colocar assim, para esfriar o homem ou para esfriar o crente. Como que um crente ele vai se esfriar se ele está cada dia mais próximo da palavra de Deus? Eu acho isso uma falácia das maiores. E isso aqui eu faço como crítica realmente, daqueles que dizem que a teologia esfria o homem. O homem ele esfria porque ele já está frio. Ele só vai refletir aquilo que já estava no coração e na vida dele. Então a teologia não vai te esfriar. A teologia ela vai te aproximar mais de Deus. Por que ela vai te aproximar mais de Deus? Porque você vai estar diariamente em contato com a palavra de Deus. A palavra que te transforma, a palavra que te motiva a viver de forma digna e aceitável do nosso Senhor e Criador, Salvador Jesus Cristo. Claro que nem sempre quando você vai estudar teologia, o conceito você vai encontrar ipsilíteres na Bíblia, mas você vai ter sempre a Bíblia como ferramenta principal do saber teológico. Não existe teologia sem Bíblia. Se você entrou numa faculdade, num seminário, que aonde façam teologia sem bíblica, sai correndo daí, porque isso aí é heresia, é mentira. A teologia ela tem que te aproximar da Bíblia. Ela tem que te aproximar de Deus. Não existe teologia só de cabeça. A teologia tem que ser de cabeça, mas também de coração. Teologia só de cabeça é ortodoxia morta. É ortodoxia sem piedade. Então, graças a Deus, tem sido levantado homens como o pastor Igor, como muitos outros aí, como o pastor da Charles Spurgeon, que agora me fugiu o nome dele, e tantos outros que poderíamos estar citando aqui, como o próprio Leandro Lima, o Nicodemos, e tantos outros aí, o Antônio Gilberto, que também não é reformado, é um pentecostal, mas é um homem de Deus, é um homem de oração, tem um conhecimento sólido das Escrituras, apesar de não crer na teologia bíblica da forma que o pastor Igor apresentou para nós, mas é homem de Deus, é reconhecido porque é homem de oração, é homem que ensina a Bíblia fielmente. Então, meu querido, se você está num seminário que a Bíblia fica em segundo plano, abandone, porque isso aí vai te levar para o fundo do poço realmente. Agora, pastor, a palavra está com o senhor. A palavra está aí com aqueles que estão ansiosamente esperando as novidades que virão aí o mês que vem. O senhor pode estar aí destrinchando, falando, apresentando aquilo que o senhor vai trazer para nós como estudantes da palavra de Deus, para aqueles que já sabem desses acontecimentos, mas tem muitos que ainda não sabem como vai acontecer e o que é que vai acontecer. Então, meus irmãos, assim, é com muita alegria
que vou falar, mas também com um certo temor e tremor, porque sei da responsabilidade. Queria anunciar mesmo que eu sou diretor do Seminário Batista Reformado e o Seminário Batista Reformado, nós vamos lançar um curso de aliancismo batista, ou seja, tudo isso que falamos aqui será destrinchado, será estudado a fundo num curso completamente online. Então, o objetivo nosso é ampliar, é preencher essa lacuna dentro do nosso Estado e dentro do Brasil. É trazer a teologia aliancista. Nós não estamos falando de nada novo, estamos falando de uma doutrina, de uma teologia bíblica do século XVII. Então, eu quero assim anunciar com muita alegria, Augusto, a todos os irmãos que a partir do dia 4 de março, o mês de março e o mês de abril, toda quinta-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso primeiro curso totalmente online sobre aliancismo batista. E eu quero falar uma coisa sobre esse curso, meus irmãos. Esse curso é totalmente gratuito. Ele é gratuito porque Amém. O Senhor colocou mesmo no meu coração de a gente ampliar, a gente trazer esses irmãos que não têm, às vezes, oportunidade de conhecer uma boa teologia, de não conseguir tempo e, às vezes, até dinheiro, meu irmão. Augusto, se tem uma coisa que tem me incomodado muito, é a boa teologia, ela tem ficado apenas na classe média, na classe rica. E eu quero levar a teologia, eu tenho orado ao Senhor para que nós possamos levar boa teologia saudável, às regiões mais pobres. Porque isso é algo que nós temos que fazer. Eu não sou rico, longe disso, sou um assalariado, quer dizer, mas no pouco que ganho, eu quero comunicar com os meus irmãos, eu quero levar aos meus irmãos boa teologia e de graça. Amém. Não porque não estou, de alguma forma, desmerecendo o trabalho. Sei do trabalho e é difícil. Mas, meus irmãos, é com muita alegria que o Senhor tem me oportunizado, tem me dado essa oportunidade maravilhosa de anunciar a vocês o primeiro curso online no Seminário Batista Reformado. E é um curso totalmente gratuito. Você pode fazer a inscrição. A inscrição, tá, aí a minha esposa está colocando aí, ó, vai estar no link no meu perfil lá no Instagram. Lá você pode acessar. É o perfil pessoal do senhor, pastor? É o perfil pessoal, tem lá o link, você pode clicar no link e lá você faz a sua inscrição. Tá bom? Não paga nada. É um curso totalmente gratuito e totalmente online. Serão 8 aulas nas quintas-feiras, às 20 horas. Eu posso pedir uma gentileza ao senhor, caso o senhor deixe, permita, claro. Claro. O senhor querendo me enviar o link, eu gostaria também de estar compartilhando junto com a apresentação do curso, lá aqui na página e no nosso grupo Olhar Teológico no Facebook e tendo a oportunidade, nós iremos também fazer já uma propaganda do curso no canal no YouTube, para que os irmãos que queiram estar fazendo o curso estejam aí já se inscrevendo para que possam estar aí conosco dia 4. Eu já me inscrevi, eu acho que eu fui o primeiro a fazer essa inscrição. Na hora que o pastor me enviou o link, eu já me inscrevi porque eu quero aprender mais e o saber é muito importante, é algo que ninguém vai conseguir tirar de você. Vocês podem te tirar tudo, a roupa, o dinheiro, os óculos, mas aquilo que você aprendeu, você nunca vai esquecer. Aí vai depender de você, da forma que você vai utilizar ou vai usar esse saber ou aquilo que você adquiriu como conhecimento. Pastor, o senhor tem mais alguma coisa para falar com relação a esse curso? Pode ficar à vontade.
Sim, quero falar assim também. Porque às vezes o irmão. É quinta-feira, 8 horas da noite. Ah, como que eu não vou poder participar? Eu tenho um culto, eu tenho alguma programação. Todas as aulas ficarão gravadas. Você vai ter acesso à Amém. aula gravada. Então, mesmo que você não participe ao vivo, o que você vai perder ao vivo? Porque o curso vai ser 1 hora de aula e mais 1 hora de perguntas. Você vai poder conversar comigo. Então, você vai apenas perder esse bate-papo, essa conversa, esse tira dúvidas. Mas você terá acesso à aula gravada. Então, participem. Tenho certeza que vai abençoar muito. E, de repente, é o pontapé inicial para você começar na teologia, aprendendo, conversando. E ali, o meu objetivo é te abençoar. Augusto, já mandei para o seu WhatsApp o link, tá? Do formulário. Amém. Link Pastor, o senhor tem algum... Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Não, o link é bem simples. Você vai clicar no link, nome, telefone, porque nós vamos criar um grupo do WhatsApp para poder participar todo mundo, e a sua igreja, que você comunga, que você participa. Amém. É isso aí. Amém. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o senhor por esse momento que passamos aqui, pelo senhor ter investido esse tempo aqui junto conosco para que pudéssemos saber um pouco mais da teologia bíblica, pelas indicações do senhor, que Deus ele abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, os seus projetos. Nós estamos orando para que esse projeto e tantos outros que a Igreja do Senhor tem se proposto a trazer para o cenário capixaba e também agora para o cenário internacional. A internet, ela transpassa, né, ou transpõe barreiras e fronteiras. Pessoas lá no Japão vão poder fazer esse curso com os capixabas e especial com o senhor, que será o nosso professor. Então, é motivo de glorificação e exaltação ao nome do nosso Deus, pela vida do senhor e pela rica oportunidade que estamos tendo de mais um bate-papo teológico aqui na nossa página. Ora pela gente aqui, por nós todos que estamos acompanhando essa live. Por favor. Vamos orar. Graças te damos, Senhor bendito e glorioso. Amém. Te louvamos por tua salvação, te louvamos por tua providência que nos sustenta a cada instante. Amém. Seja Amém. Com cada ouvinte, seja com cada um de nós. Que a tua santidade seja comunicada às nossas vidas, meu Senhor. Amém. Que possamos entender, compreender e viver toda a verdade que o Senhor tem nos comunicado. Faça-nos santos. Que possamos abandonar nossos erros, nossos pecados e viver sempre a vida reta. Pois o amor é demonstrado a Ti pela obediência aos Teus mandamentos, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito seja conosco, nos levando cada vez mais a cumprir a missão que o Senhor colocou à Tua igreja, de adorar o Teu nome, de expandir o Teu reino e de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Senhor, Amém. Com cada irmão, com cada crente, servo do Senhor, que seja espalhado, ouvindo-nos agora, ou que nos ouvirá no momento oportuno. Que a tua presença seja sobre nós. Te adoramos e bendizemos o nome daquele que vive para todo sempre, que tem a chave de Davi em tuas mãos, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, pois tem toda a autoridade e poder, o nosso Senhor Jesus Cristo, que reina sobre todos. É por ele que nós oramos e pelo teu Espírito que está conosco todos os dias. Amém. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus derrame de graça sobre a sua família, seu ministério. E só lembrando os irmãos, estamos lá no canal Olhar Teológico no YouTube. Os irmãos querendo, se inscrevam lá no nosso canal, dê esse apoio para o crescimento lá do nosso canal, para cada dia trazermos novos conteúdos, novas indicações de livros. Estamos a cada dia aperfeiçoando e melhorando para a glória do nosso Deus. E no demais, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui juntos conosco, o pastor Igor e eu e os demais irmãos. Fiquem todos na paz, tenham um bom restante de semana para a glória do nosso Deus. Amém.
Amém, pastor? Amém. Deus abençoe. Abençoe, meu irmão.